Olá, boa noite a todos. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma apresentação. O assunto é sobre estacas palafitas, né? Então tá aqui, ó, Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aulas 100, né? E vamos lá. Vamos fazer aqui uma introdução aqui da apresentação. Vamos lá, então. Vamos ver. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá novamente, né? Olá a todos. Então vamos fazer aqui uma apresentação que envolve a disciplina de artes, né? E também vai envolver fazer uma interdisciplinaridade com a disciplina sociologia, né? E o recurso que foi responsável, né, que inspirou a elaborar esta apresentação é o recurso enciclopédia, né? Então vamos ver. O que acontece? Então, a gente pode falar assim, né, de como é que você pode iniciar aula de arte. Você pode utilizar vários assuntos para você iniciar uma aula de arte, né? E também de sociologia, né? E fazer a interdisciplinaridade entre um e outro. O que acontece? Então vamos ver como é que é isso aqui. Vamos ver, ó. Vamos lá. Ó, então tá aqui, ó. O que acontece? Quando eu fiquei fazendo uma leitura sobre esse assunto aqui, estacas e palafitas, e aqui você vê essa ilustração aqui, então o que é o que eu falo, né? É uma sugestão, é uma dica de como você pode iniciar aula de arte no primeiro dia do ano letivo. Você pode para mostrar para os alunos, né, de como você pode mostrar para os alunos a importância de estudar artes, né? Por que artes faz, essa disciplina faz, a disciplina faz parte ali do estudo, né, na escola. E quando você vê aqui essa ilustração, quando você vê aqui, né, ó, homens, né, da pré-história, né, já na condição de Homo sapiens, né? Então, quando você vê, né, nessa ilustração aqui, né, homens construindo esse tipo de habitação aqui, que é palafitas, né, que acontece num ambiente lacustre, né? Então, é uma boa dica de como você pode iniciar aula de arte no primeiro dia do ano letivo. Então, o que acontece? Quando você... começando aqui com esse texto, né? Com esse texto aqui, né? De fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria. Então vamos lá. Eu estou entrando em sala de aula no primeiro dia de aula, né? Então o que acontece? Aí você vai lá e quer com a intenção de mostrar, conscientizar os alunos por que eles devem estudar artes na escola, por que essa disciplina é muito importante, né? Primeiramente que quando você estuda artes, você está contribuindo para o seu desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Então, o que acontece? Quando você vai começar a falar sobre o assunto aqui, sobre estacas e palafitas, vamos dizer, eu começo com esse texto aqui. Então, quando eu li esse texto aqui, eu achei muito interessante. Aí eu fiquei pensando. Aí, começando aqui, vamos dizer que isso aqui seria uma sugestão de texto, né, que pode iniciar, que fala assim, ele diz assim, ó, no início era o improviso, tá lá. Para moradia, né, o homem aproveitava lugares trabalhados pela natureza, como, né, as cavernas, né, que é um abrigo certo e estável contra a chuva, o frio, né, os animais ferozes. Então, na época, no tempo das cavernas, então era relacionado com o Homo sapiens neanderthalensis, né, que é um homem de Neandertal, né? Então, era conhecido naquela época como homem das cavernas, né? Então, nessa época, claro, não existia esse tipo de habitação aqui que a gente vê, né? Então, as cavernas, tá lá. Aí, no decorrer do tempo, né, o homem percebeu que eram incômodas, né, tá aqui, ó, e pouco saudáveis, né? Com madeira e pedra que aprendeu a aproveitar, melhorou as condições de habitação. Então, o que acontece? Então, você já nota aqui que já houve uma transformação da sociedade. Aí que entra um pouco de sociologia aqui no meio, né? Daqui junto aqui com o estudo de arte. Então, tá lá. Qual é a condição de habitação? Construiu cabanas, né, tão seguras e protetoras quanto as cavernas, mas muito mais cômodas e acolhedoras. Tá aqui falando, né? Então, nas regiões
pantanosas e lacustres, né, de lagos, né, lagoas, erigiu, né, ou seja, ergueu, né, vamos dizer que ergueu, tá lá, erigiu, né, as moradias sobre as águas, né, longe das margens, para proteger-se, né, dos inimigos. Ponto. As aldeias suspensas sobre as águas, as palafitas. Então tá aqui mostrando, ó, aldeias suspensas, ó, mostrando aqui. E aqui mostra uma ilustração, tá aqui, ó, que fala assim, ó, ele fala assim: restos de uma aldeia encontrados no lago de Ledro. Tá aqui, ó, Ledro, deve ser aqui na região europeia, né? Então, o que ó, mostra aqui essa ilustração aqui, ó, que foi encontrado, ó, esses restos da construção, né, para dar sinais de que houve uma população, um determinado povo que usou, né, a artes, né, a técnica de construção, né, de habitação, e fez esse tipo de construção aqui, de palafitas, né? Então, o que acontece? Vamos depois saber, vamos fazer uma reflexão, né, sobre essa construção aqui. Então tá lá. Foi feita essa leitura aqui, né? Então, vamos ver, principalmente na Europa Central. Então já foi lido aqui. Aí tá lá, ele fala assim: uma descoberta fantástica. Aí mostra, né, todo esse texto aqui, ó, esse texto que tá mostrando aqui, tá, ó. Aí eu vou pegar uma parte aqui que ele fala assim, né, que, ó, ele está falando aqui que já quando descobriram essa população por meio da visita dessas regiões que foram usadas, né, que se usou essa construção de palafitas, ele fala aqui, ó, Ferdinand Keller, né, da Associação dos Antiquários de Zurique, tá aqui, constatou que os objetos conservados em camadas de turfa, terra e água, tá lá, haviam sido usados pela última vez entre 4.000 e 2.000 a.C., né? E naquele ano de 1854 testemunhavam a vida dos homens pré-históricos, né? Então tá lá, tá mostrando aqui, ó, tudo, né, esse texto, né? Aí tá mostrando essa parte aqui que fala esforço e habilidade, né? Aí ele fala que a construção de uma palafita, né, requeria muito trabalho. Primeiro, né, eram fincados troncos verticais. Aqui está fazendo a descrição de como eles construíram esse tipo de habitação aqui. Pontiagudos no fundo lodoso, depois sobre a parte acima das águas, mais ou menos a 2 metros, assentavam-se os troncos horizontais. Tá lá, tá falando aqui, né, fazendo a descrição, vamos dizer, aqui está mostrando nessa parte desse texto aqui a habilidade artística, a habilidade que esse povo tinha, né, que construiu esse tipo aqui de habitação. É uma evolução, né? Isso aqui é uma evolução. E, assim, vamos dizer, eu diria uma evolução cultural, né? Então, quando a gente fala de evolução cultural, estuda, está envolvendo sociologia, tá? Vamos lá. E por aí vai. Aí fala aqui de uma parte aqui, vamos falar aqui do trecho que fala aqui no Brasil, né? Então vamos ver, ele fala assim, ó. Ele fala: das palafitas deriva o costume das habitações flutuantes, né, fixadas por cordas firmes à margem ou por estacas de fundo do terreno. Elas existem nas áreas úmidas, né, ou inundáveis, como nas planícies fluviais, ó, do Amazonas, né? Então eu peguei esse texto, essa parte aqui, porque está falando aqui do Brasil, ó, Amazonas, né? E nos alagados de Salvador, Bahia, na orla litorânea da Venezuela, e das Guianas no Golfo da Guiné, né? E nos deltas dos rios asiáticos, né? Então essas palafitas, pertencendo às camadas mais pobres das populações, formam grandes favelas. Ponto. Assim, até hoje, 60 séculos depois de seu aparecimento na história do homem, tá aqui, ó. Então, quando a gente estuda lá, por exemplo, na biologia, que você tem a biologia evolutiva do homem, né, o estudo da evolução humana, né, aí mostra ali vários ancestrais, né, na época lá pré-histórica, né, que começou lá com Australopithecus, depois foi para o Homo erectus, né, na descoberta do fogo, que mais? Depois foi com o Homo sapiens, né, de neandertalenses, né, quando eles habitavam cavernas. Aí quando chegou já o homem de Cro-Magnon, né, já a espécie Homo sapiens já próxima
da espécie humana atual, como nós, né? Então, o que acontece? Quando começou o homem de Cro-Magnon e foi seguindo adiante até a evolução total da espécie Homo sapiens sapiens, que somos nós, pronto. Aí começou, por exemplo, com essa habitação aqui, um exemplo já pertencente ao Homo sapiens sapiens, né? Nessa época, os neandertais já foram extintos, não existem mais. E tá lá. Aí ele fala, assim até hoje, 60 séculos depois, né, de seu aparecimento na história do homem, esse tipo de habitação é adotado em alguns lugares da Europa, África, Ásia e América. Você vê que até hoje você encontra esse tipo aqui de habitação. Aí mostra aqui, ó, está mostrando aqui, olha que ilustração bacana que mostra aqui na enciclopédia, né, que eu utilizei o recurso enciclopédia para poder mostrar que esse assunto aqui, ele pode ser um assunto sugestivo para iniciar a aula de arte no primeiro dia do ano letivo, né? Tá ali, ó. Tá mostrando aqui, ó. Pronto. Tá lá. Tá mostrando aqui essas habitações aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Mostra aqui, ó. Toda essa habitação, essa ilustração bacana aqui, aí ele faz aqui a descrição, aí você vê que aqui está mostrando dois homens, né, fazendo uma cavação aqui numa canoa que ele tirou de um tronco de árvore, ó, aliás, pegou um tronco de árvore para poder fazer uma canoa, né? E aqui está mostrando, ó, olha, segundo estudos que são feitos, né, na sociologia, o que acontece? Tá lá, ó, tá mostrando aqui, ó, pronto, ó, tá lá mostrando, ó. Aqui, ó, tá o curral, ó, que, né, já nessa época, né, os animais já estavam sendo domesticados, né? Então tá lá, começou aquele processo de adomesticação, tá lá, em alguns livros usa esse termo, né, adomesticação, tá lá. Animais, né, ó, utilizados para alimentação. Aqui você tem caça de patos, aqui tá mostrando a pesca, né, ó, atividade pesqueira. Olha, você vê, o que você nota aqui? Você vê que já é uma complexidade aqui de uma sociedade mais organizada. Isso, claro, não significa que na época lá do Neandertalês que eles não eram organizados. Eles tinham também uma organização lá na época deles, né? Vai de acordo com a época de cada espécie de homo, né, de ser humano, tá? Então, só que aqui, se você fizer uma comparação dessa ilustração aqui, olha só como é que é tudo organizado, ó. Ó, construção de outro tipo aqui, ó, na forma de cone, né? Para mostrar que eles tinham já um conhecimento de geometria, vamos supor, já um conhecimento nato, né, de natureza. Naquela época, claro, não existia escola, né, vamos dizer assim, mas eles já tinham um conhecimento. Olha, você vê que pela atividade prática, como é que eles colocavam o conhecimento em prática, né, já dado pela natureza. Então, digamos assim que nós já nascemos com potencial biológico para poder nós desenvolvermos o raciocínio. Mas como é que se chegou a um tipo de raciocínio como esse aqui, a ponto de eles conseguirem fazer essas habitações? Ó, olha só, parece uma cidade aqui que você mostra aqui, tudo aqui, cada um com as suas tarefas, ó, bem divididas aqui, ó, tarefas bem divididas. E aqui você mostra nessa parte aqui, ó, foram colocados, né, tipo esses pilares aqui para poder evitar não serem agredidos pelas ondas, né? Às vezes uma onda gigante vem aqui, ó, eles colocam esses pilares aqui. Olha como é que é interessante. Então, se essa ilustração pode ser mostrada para poder iniciar uma aula de arte, né? Isso aí para conscientizar a turma de que quando você utiliza atividade artística, é uma coisa que nós já nascemos com um dom artístico. Nós precisamos apenas desenvolver esse dom artístico, tá? Então, vamos lá. Então vamos lá, né, para concluir, né? Então tá tendo aí queda da internet, então vamos fazer aqui logo a conclusão, né? Concluir rapidamente aqui que então para mostrar, né, que o ser humano, diferente dos animais, né, dos animais que agem que são irracionais, mas eles já nasceram com o dom da construção, como acontece com os castores, né, que ele já nasce já com aquele potencial biológico já presenteado pela natureza, e que os castores, né, eles constroem, né, faz aquela construção, né, de grande, né, magnitude, né, que usam troncos de árvores, né, faz aquela construção e aquela habitação bem complexa, né, e
E o que acontece? E o homem, né, de tanto observar a natureza, como mostra, porque naquela época, né, os nossos ancestrais pré-históricos, né, tanto o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, temos o Homo erectus, né, então eles tinham também as suas construções, as suas criações. Então, que isso mostra que o homem, de tanto observar a natureza, de tanto observar os outros animais, como é que os animais agiam nas suas construções, e então o homem passou a observar, usando o poder da observação, que é uma das etapas do método científico. Então vamos dizer que os nossos ancestrais pré-históricos, eles usavam o método científico, sem saber, mas eles usavam. Então, o que acontece? Então, você vê que quando tudo é com base na observação da natureza, observou ali a natureza, todos os animais, né, agindo, né, tendo as suas habilidades ali. Por exemplo, um exemplo que você tem muito é quando você vê o pássaro João de Barro, justamente que fala o nome João de Barro, né? Ele constrói um ninho na forma de barro. Então, observando a construção do ninho na forma de barro, e então o homem observando aquilo, então o homem passou a fazer construções, né, com o uso de concretos, né, o uso de concretos. E é o que a gente vê até hoje, né, na construção, né, das edificações aí. Então a gente tem que dever muito aos animais, né, através da observação da natureza. E outra coisa que, se os homens, né, faziam esse tipo de construções aqui em ambientes lacustres, né, que é sobre as palafitas, e para mostrar que o homem, ele já tinha, né, já nasceu com aquele dom artístico, né, ele de tanto ter, porque ele conhece o ambiente, de tanto ter contato com a natureza, naquela época lá, 4.000 anos, né, tá dizendo aqui, ó, na enciclopédia está dizendo 4.000 a 2.000 antes de Cristo, já observando a natureza, porque o homem, ele tinha um conhecimento da natureza, tinha um conhecimento da região em que ele está. Então, colocando sempre em prática, né, o seu dom artístico, pronto. Um exemplo que você tem de dom artístico, como acontece com a arte rupestre, né, que foi encontrado em cavernas, né, entrada de cavernas, e que não eram feitos pelos neandertais, eram já feitos pelo homem de Cro-Magnon, né, a arte rupestre, né. Então está lá mostrando que cada época, né, a espécie humana na sua época, né, já tinha um certo dom artístico, só precisou desenvolver com a observação da natureza, tá? Então, pessoal, valeu, um abraço. Então já fica aí a dica, né, de como você pode iniciar a aula de arte, né, com esse assunto aqui sobre estacas e palafitas, né? Então, e fazer interdisciplinaridade com a sociologia. Valeu? Então, um abraço e até lá.